Livro de gênero romântico. Páginas da Nossa História por Fiorella Arbati. Páginas da Nossa História. Prólogo. Conrado Abrantes é um contador, bem-sucedido e divorciado. Após um ano ele encontra-se arrependido do divórcio com Alia Malva, uma editora de livros. Poucos meses após um divórcio conturbado e cheio de mágoas, o contador percebeu que ele havia cometido o maior erro de sua vida provocando um pedido de divórcio. Conrado passa a avaliar sua atual vida de solteiro e se dá conta que vive rodeado de pessoas interesseiras e fúteis, que o estão desestruturando. O homem começa a buscar memórias dos porquês do amor que sentiu por Alia. Por que ele ainda sentia falta de Alia? Alia já havia superado o término. Seguia sua vida longe de Conrado e apagou qualquer vestígio que pudesse cruzar seus caminhos novamente. Envergonhado por ter causado mal a Alia e acabado com a amizade entre suas famílias, o contador começou uma incansável busca por sua ex-esposa. Após encontrá-la, o homem passa a vigiá-la e persegui-la. Ele tenta uma aproximação, porém a editora o evita e demonstra indiferença. Conrado torna-se excessivamente ciumento e controlador. Alia, que está muito mudada, não aceita que Conrado haja como se ainda fossem casados. O contador, percebendo que sua ex-esposa não pretende perdoá-lo, sequer o ouve, decide imortalizar a história de amor dos dois. Escreve sobre os dois, seus erros e seu amor que ainda não acabou em páginas de um diário de memórias. O contador pretende enviar o diário assinado com um pseudônimo para Alia avaliar, talvez o perdoar e aceitar um bem financeiro que é dela por direito. Eu coloquei um ponto final na nossa história de amor. Eu não consigo entender como deixei nosso casamento acabar. Me revolto comigo, pois fui meu único inimigo, eu me destruí. É exatamente assim que me sinto sem a Alia. Meu coração está destruído e meu cérebro aos pedaços. Hoje é 26 de setembro de 2022, tem 1 ano e 18 dias que infelizmente assinei aqueles papéis que diziam que ela não era mais minha por sobrenome. Ela seria novamente Alia de Carvalho Malva. Ao acordar simplesmente pensei em escrever, após a rotina matinal que não tem a mesma graça sem ela. Já não quero beber, me faz mal. É um alívio passageiro e quando já estou alto, tudo que sei fazer é ligar para a Alia, mesmo sabendo que ela não vai atender. Deixar inúmeras mensagens, sabendo que ela jamais irá ler, afinal estou bloqueado. Já não consigo pensar e raciocinar fora do trabalho, ao menos focar no trabalho me distrai. Consigo me distrair pois, me lembro que tudo que conquistei foi por causa da Alia e de sua ajuda. Por isso faço horas extras e somente vou para casa, depois que já não tem mais nada para fazer no escritório. A minha casa, que ainda é nossa, pois a vejo em cada metro quadrado dela. Eu fui injusto com ela e pouco homem. Não fui capaz de honrar nosso casamento e a honrar como mulher. Eu acabei com tudo. Eu coloquei um ponto final na nossa história de amor. Agora sinto que reescrever a nossa história não resolverá nada. A Alia só me odiará mais pelo que fiz a ela, por tudo que prometi e não cumpri, por todos os votos que quebrei. Eu preciso escrever nossa história e ponderar o quanto eu errei e mostrar como eu me arrependo por tudo que fiz. Tentarei ser breve, afinal nunca fui bom em gramática, sempre amei números. Agora aos 40 anos duvido que algo tenha mudado quanto às ciências humanas na minha vida, mas vou escrever, pois preciso desabafar. Ela precisa saber que me arrependo de tudo que fiz a ela. A Alia sempre foi muito boa em humanas, por isso ela é maravilhosa e meiga. Já eu, era frio e calculista como uma calculadora científica, milimetricamente programada. Era assim até o dia que conheci a Alia. Já tentei desabafar sobre meu casamento com meu melhor amigo Rômulo, mas há detalhes que não posso contar, sobre nossa intimidade como casal. É engraçado, pois antes da Alia eu costumava me gabar. Não contava em detalhes minhas noites de prazer com as mulheres com as quais eu saía. Mas quando algum amigo perguntava se fulana era gostosa, eu respondia que sim, inclusive costumava dar uma pontuação para cada mulher na cama. Eu sei, eu era mesmo um babaca.
Eu tinha dificuldades de dizer eu te amo, acho que por isso meus 2 namoros antes da Alia duraram somente uns 3 meses cada. Talvez eu realmente não amava aquelas mulheres como amo a Alia, mas sei que tinha sentimentos por elas. A realidade é que a Alia é única neste mundo, esse foi o fato que me fez a querer tanto. Ela simplesmente me colocava no bolso sem esforço algum. Eu já era doutor em contabilidade, mas parecia leigo perto dela. Era incrível como uma mulher de 23 anos, recém-formada em letras conversava e entendia de quase tudo. Decidi escrever tudo o que passamos e fazer uma resenha com a minha maturidade de hoje. Encontrei um aplicativo que é como um caderno, na verdade é um diário de memórias. Tem umas 3 páginas cada capítulo, com lacunas em branco do dia, mês e ano. São páginas digitais para dias de memórias, que devem ser preenchidas e relatadas, com precisão. Vou reviver novamente cada memória importante, assim talvez nossas famílias saibam quem realmente acabou com tudo. Quem foi o covarde que deixou a mulher a quem prometeu amor, felicidade e proteção aos pedaços? Por conta de um desejo passageiro. 2. Um anjo em versão feminina. Era dezembro de 2011, eu já tinha 29 anos e já era doutor em contabilidade. Estava na casa dos meus pais, de férias na minha cidade natal, a Pequena Perdões. Uma cidade próxima à capital de São Paulo. Meus pais eram religiosos e sempre iam à igreja. Fui educado dessa forma, porém na faculdade eu decidi que não tinha tanto tempo para as missas. Como eu fingia muito bem, que era um devoto fiel, naquela noite tive que os acompanhar no primeiro dia da semana de missas do Natal. Eu estava incomodado, pois nem lembrava as orações, mas foquei na decoração da igreja, para ser exato, no lindo presépio de Natal, no qual faltava o menino Jesus, que por hábito só é colocado na manjedoura no dia 25 de dezembro à meia-noite. Logo vi um lindo coral cantando, parecia mais um coral de anjos. Mas ao olhar para a orquestra, meus olhos simplesmente travaram nela. A moça mais parecia um anjo em versão feminina. A moça era perfeita, cabelos castanhos compridos acobreados, ondulados, pele dourada, lábios medianos, nariz fino e olhos pequenos. Aquele corpo voluptuoso se encaixava perfeitamente no longo vestido branco que ela usava. Eu fiquei vidrado no rosto dela, tentava distinguir a cor daqueles belos olhos e as formas dos dentes naquela boca linda rosada. Foi quando senti tudo parar ao ver ela levar a flauta transversal à boca. Uma sensação diferente me dominou, eu só conseguia olhar e imaginar que eu a queria. Claro que como homem, senti meu sangue ferver nas veias e observei cada curva do corpo dela. Mas era diferente, eu a queria para mim. Para sempre. Ninguém percebeu que eu somente olhava aquela linda musicista. Voltei a mim e finalmente cutuquei meu pai perguntando: Pai, quem é a moça tocando flauta? Conrado, preste atenção na missa, disse meu pai em tom sussurrante, mas firme. Pai, quem é a musicista com a flauta? Questionei impaciente. É a Alia, filha caçula do Sandro e Carmen Malva. Você estudou com a Tânia, a filha mais velha. Quieto, respondeu ele bravo. Assenti com a cabeça e não podia acreditar que ela era irmã daquela megera indomável da Tânia. Só não entendia como nunca havia visto aquela pessoa antes, a cidade era muito pequena. Pelo que eu sabia, a família dela havia se mudado de São Paulo para Perdões nos anos 2000. Ao fim da missa, houve uma confraternização no salão de festas da igreja, cada família havia levado um prato de doce ou salgado. Eu que detestava a curiosidade dos moradores sobre minha vida pessoal, incrivelmente decidi ficar e fazer questão de falar o quão bem-sucedido eu era, um doutor. As pessoas da cidade são simples, acolhedoras e educadas, eu simplesmente colhi sorrisos e percebi o orgulho que tinham de mim. Naquele momento imaginei que logo a Alia estaria sabendo e dificilmente me rejeitaria. Nos minutos seguintes somente a olhei e percebi que ela me olhou e não focou em mim, para ela eu era alguém que sequer havia despertado a curiosidade por estar ali.
Em seguida chegou meu amigo Regis, estudamos juntos desde o colegial. Ele também foi para a Faculdade Federal em Campinas, mas não acompanhou o ritmo e abandonou. Após um longo abraço, criei coragem e perguntei: Regis, man, quem é aquela gata ali, ajudando no balcão das bebidas? Gata, só gata? A Alia. Ela é muito gostosa, isso sim, respondeu Regis olhando por inteiro. Senti um ódio tremendo ao ver ele falando assim de Alia. Senti vontade de socar a cara dele por vê-lo olhando com cobiça. Mas voltei a mim e algo passou pela minha cabeça. Eu questionei: você já teve algo com ela, Regis? Claro que sim, já a peguei de todos os jeitos, respondeu ele suspirando. Deu um nó na minha cabeça e tudo que eu pude sentir foi um ódio mortal de Alia. Como um ser tão lindo que parecia uma fada, um anjo. Poderia ser tão promíscua. Todos sabiam que o Regis era um filhinho de papai que só queria diversão com as mulheres. Naquele momento eu decidi que a queria, nem que fosse por apenas poucas horas. Mas, eu teria o que o Regis teve. O padre era bem rígido e não permitiu bebidas alcoólicas, então após alguns sucos de uva decidi criar coragem e chegar perto dela. Aproveitei a oportunidade de Regis ao lado dela e disse: boa noite, Alia, já que meu amigo não nos apresentou. Sou Conrado Abrantes. Boa noite, Conrado, estou feliz em te conhecer. Pelo sobrenome, deve ser parente de Simão, Márcia e João Abrantes? Disse ela suave e docemente. Meu coração quase parou, a voz dela era música para meus ouvidos. Eu nem era romântico e imaginei ela cantando. Mas logo meu coração se encheu de soberba e raiva e a imaginei. Sussurrando aos meus ouvidos, Regis interrompeu meus pensamentos falando: sim, Alia, ele é filho do Simão e da Márcia. Sim, é o irmão caçula do João. Prazer e bem-vindo. Nos vemos amanhã? Imagino que venha até o dia da missa de Natal? Disse ou questionou Alia, nem me lembro bem. Talvez sim, farei o possível. Respondi educadamente. Quando a vi sendo puxada para longe, a megera indomável da Tânia a afastou. Ao ver a cara de descontentamento do Regis, o questionei: tem problema se eu a chamar para sair? Afinal, para ti ela foi apenas uma aventura, de acordo como falou dela. Tenta a sorte. Regis riu ironicamente. Ela vai me amar, tenho certeza. Ela é linda. Respondi, vendo o olhar intrigado do meu amigo sobre mim. Aquela semana se passou e fui todos os dias às missas, conversei com o padre Benedito, até me confessei, relatei pecados que eu nem tinha. Mas não falei sobre o que eu sentia por Alia. Eu só decidi agir e percebi que eu teria que ser como ela, agir como ela. Ela era a promíscua em manto sagrado, eu seria o lobo em pele de cordeiro. 3. A única razão para eu ir é a Alia. Eu e meu irmão João éramos como água e óleo. João era comerciante e 11 anos mais velho. Nós tínhamos muitas diferenças, ele sempre dizia que eu era mimado e egoísta. Ele tinha outra religião e não ia às missas. Ele preferia ficar em casa com sua esposa Samara e seus 2 filhos Amanda e Sander. João era muito dedicado e pelo menos 2 vezes na semana visitava nossos pais. Já eu, os via somente nas festas e férias de fim de ano. Após a missa de Ano Novo finalmente tive sucesso com a Alia. Enquanto todos confraternizavam, a vi subir até a torre do sino da igreja. Eu subi lentamente as escadas e a encontrei, vestida com a roupa da orquestra. Ela estava apoiada no parapeito e tinha os olhos fechados. Fiquei a olhando por uns 5 minutos, até que ela disse: gratidão. Grata por ter me conhecido? Questionei em tom de brincadeira. Ela se assustou e se virou me encarando. Então gentilmente sorriu. Se for tão bom quanto sua família, sim. Estou grata por te conhecer. Alia respondeu, me indicando a descida. Eu apenas sorri e a acompanhei. No fim da confraternização, a convidei para sair, tomar um sorvete. E a resposta dela simplesmente foi: não posso. Me senti rejeitado e não entendia como ela havia aceitado Regis e me esnobando.
Eu simplesmente estava obcecado pela Alia, eu não gostava de perder e não desistia sem tentar até o último segundo. Então fui a todos os lugares que sabia que a encontraria. Muitas vezes a seguia e a encontrava lendo, na praça ou na varanda de sua casa. Ela sempre lia impressos encadernados, eu pensava que ela estudava para uma pós-graduação ou algo assim. Eu tentava uma aproximação e ela sempre fugia. Certa noite minha mãe disse que iriam a um bingo beneficente na casa dos Malvas. Meu coração se encheu de esperança e eu disse que os acompanharia. Minha mãe disse: vai ser bom sair um pouco e gastar. Sim, Márcia, vai ser bom para ele. Desde que fique longe da Alia, disse meu pai em tom autoritário. Pai, sabe muito bem que a única razão para eu ir é a Alia. Respondi obstinado. Não se esqueça que você vai voltar para São Paulo em menos de 10 dias. Não brinque com esta moça, disse meu pai me encarando. Seu pai tem razão, Conrado. O Sandro e a Carmen são nossos amigos. Após sua ida para a faculdade, nossas famílias se tornaram amigas. Pontuou minha mãe preocupada. Mãe, pai, eu não sou este tipo de homem. Eu realmente acho ela bem interessante e linda. Estamos muito perto, são apenas 73 quilômetros, respondi sentindo o que eu realmente pensava. Certo, sempre te dei exemplo de como se comportar com uma mulher. Te criei para ser um homem de honra, disse meu pai me analisando. Sim, filho, e a Alia é uma boa moça. Se comporte e seja respeitoso, aconselhou minha mãe me abraçando. Eu somente assenti e contei cada minuto. Tomei um banho e me arrumei rápido. Fiz questão de ir no meu carro, uma Duster preta do ano. No caminho paramos em uma padaria e minha mãe comprou uma torta de chocolate. Eu vi um senhor em uma Kombi vendendo flores. Não perdi tempo e comprei um lindo buquê de rosas brancas. Minha mãe se pronunciou. Bela escolha, meu filho. Obrigada, mãe. Meu pai somente riu levemente, parecia que já sabia o futuro e o destino das rosas. Poucos minutos depois estávamos na frente da casa da família Malva. Uma casa com um muro baixíssimo, um belo jardim. A casa era grande e tinha telhas de barro que ressaltavam as paredes brancas. As lindas e grandes janelas vitorianas só acrescentavam mais beleza àquela construção. Era uma linda casa antiga. Tinha umas 20 pessoas na varanda. Observei o olhar da Alia me vendo descer do carro. Meu pai abriu a porta para minha mãe e a ajudou com as prendas. Logo Carmen e Alia estavam na calçada e nos recebiam com cumprimentos de boa noite. Minha mãe entregou a torta para Carmen e eu entreguei o buquê para Alia. Ela sentiu o perfume das flores e disse: que linda prenda! Você tem bom gosto. Ah, prenda! Sim, respondi querendo dizer outra coisa. Eu simplesmente queria dizer que as flores eram para ela, mas não tive coragem. Então sorri sem graça, vendo o sorriso provocativo do meu pai. Eu a segui, acabei a ajudando com as cartelas e canetas. Depois a ajudei com o chá e os biscoitos para os convidados. Na verdade eu nem sabia fazer um chá. A ajudei com as xícaras e organizar os biscoitos nos pratos. Enquanto os convidados se serviam, reencontrei Brenda, uma colega do ensino médio. Ela também morava em São Paulo e era uma executiva na área de marketing. Ela também visitava a família e ficou feliz em me ver, em saber que eu também era solteiro. Trocamos telefones e conversamos bastante. Eu percebi que Alia nem se importou. Claramente eu era interessante para Brenda, mas naquele momento somente a Alia chamava minha atenção. Ao final, quando já nos preparávamos para voltar para casa, fui até a Alia cheio de coragem e disse: Alia, daqui a alguns dias eu volto para minha vida em São Paulo. Vou embora triste, pois você não me deu a chance de te conhecer ou ser seu amigo. Ela ficou me olhando e não disse nada. Eu continuei lá parado esperando uma resposta, afinal eu era um homem de quase 30 anos e não tinha mais tempo para bobagens sentimentais e jogos de amor. Eu era prático e eficaz. Finalmente ouvi: Conrado, eu estou muito ocupada. Trabalho em casa, via internet editando e revisando livros de sites e blogs online.
Mas se for somente amizade, podemos sair e conversar um pouco. Está bem, me passa seu contato. Eu vou pensar em algo para o fim de uma tarde e te aviso. Respondi confiante. Trocamos contato e me despedi dela com um beijo no rosto. Chegando na casa dos meus pais, fui direto para o quarto e comecei a pensar no que agradaria a Alia. Depois pensei que ela já era uma mulher e se havia aceitado meu convite, ela aceitaria bem qualquer lugar que eu a levasse. 4. A linguagem corporal dela era linda. 2 dias depois, combinamos de ir a um shopping em uma cidade próxima. Eu a busquei na casa dela e o Sr. Sandro me encarou dizendo: "Traga minha filha até às 10 horas da noite, Conrado Abrantes." "Trarei seu Sandro", respondi nervoso. "Divirtam-se", falou Carmen eufórica. Nos despedimos deles e nem me atrevi a abrir a porta do carro para a Alia. O pai dela estava receoso, afinal eu era 6 anos mais velho, minha família tinha mais bens que a dele e eu nem morava na cidade. Só me conheciam de relatos, depois da fase adulta. Dirigindo pela rodovia eu passava por vários hotéis e pousadas. Me perguntava quando eu entraria com a Alia em algum daqueles quartos. Nós conversávamos e ela falava pouco. Nossas conversas eram sempre inteligentes e ponderadas. Chegamos ao shopping e eu segurei as mãos dela e andamos de mãos dadas. Ela comprou alguns perfumes e eu comprei um relógio. Depois visitamos uma galeria de arte, comprei um quadro para minha mãe e um vaso decorativo para a mãe dela. Jantamos na praça de alimentação do shopping e fomos para a bilheteria do cinema, após assistimos Sherlock Holmes 2. Era o filme mais interessante, infelizmente não tinha nenhum filme romântico em cartaz para me ajudar no processo de sedução. Na verdade eu mais olhei para a Alia que para a tela. Também segurei as mãos dela em alguns momentos. Era minha forma de deixar claro que eu a respeitava, mas não queria só amizade. Eu era um pouco avarento, mas para impressioná-la fiz questão de pagar sozinho a conta do jantar e do cinema. Paguei o estacionamento enquanto ela comprava 2 garrafinhas de água. Após fomos para o carro. Já na rodovia eu a olhava e a linguagem corporal dela era linda. A Alia era meiga e forte ao mesmo tempo. Parecia que ela tinha um mistério. A postura dela era linda, inclusive enquanto estava sentada. Era aquela postura ereta e delicada. Os gestos eram leves e simétricos, a voz parecia um canto afinado e as roupas sempre alinhadas e com caimento perfeito para o corpo dela. Eu amava a forma como ela se vestia, me fazia sempre imaginar o que estava por baixo daqueles lindos tecidos. A Alia não mostrava muito, as roupas nunca eram marcantes, decotadas e apertadas. Ela amava saias e vestidos. Ela tinha um estilo clássico com um toque vitoriano, que trazia extrema elegância. Me veio à mente que senti imensa revolta enquanto a deixei sozinha para ir comprar água. Ver todos aqueles olhares sobre ela, enquanto caminhava elegantemente sobre aqueles saltos médios. O vestido branco com pétalas de flores rosa, espalhadas. A barra rodada fazia um S em zigue-zague acima dos pés, parecia que ela executava passos de balé. Eu e todos os outros percebíamos. Eu ri nervosamente e desesperado quando percebi que alguns olhares pararam no rosto dela e quando ela passou por eles. Eu ouvi: "Uau, nossa!" Voltei a mim e continuei dirigindo. Conversamos bastante e deixei bem claro que a achava linda e estava louco por ela. A Alia era bem madura e inteligente. Eu percebia que ela sentia atração por mim, mas ela queria ir devagar. E eu, simplesmente respeitava. Estacionei na frente da casa dela às 9:30 da noite. A olhei e cheguei à conclusão que o Regis havia dito sobre ela não condizia com a postura que ela apresentava. Mas se foi real o que ele havia relatado, aquilo tudo era passado. Eu simplesmente a queria, eu não entendia. Por que eu a queria tanto? Observei que os pais dela não estavam por perto, então a ouvi dizer: "Boa noite e obrigada pelo passeio, eu gostei muito." Me aproximei dela, dei um beijo vagaroso próximo da boca. Para ser exato, no canto da boca.